Olá, meu nome é Douglas Rafael Guilherme, sou acadêmico do curso de enfermagem e vou fazer a apresentação do meu trabalho científico juntamente com as coautoras Ana Carla Pasnato Martins, Kathleen Lorena Guise, Dilene Pereira e Angela Fraceto, com orientação da professora Jéssica Tuani Teixeira, na qual a gente evidenciou um título: Casos de dengue e complicações comuns no Brasil em 2021. Quando a gente fala de dengue, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um mosquito, que é a artrópode, que é como vetor a fêmea do mosquito Aedes, principalmente o Aedes aegypti. A gente tem que lembrar que no Brasil a dengue é considerada uma doença endêmica, onde significa que abrange todo o território nacional. A dengue, então, ela vai ter sintomas subclínicos, vai ter sintomas gripais ou até mesmo sintomas mais graves, com extravasamento de plasma, com comprometimento de órgãos, ou até mesmo a redução da volemia, a redução do sangue no organismo. A gente tem que lembrar que a variabilidade climática, ou seja, as condições climáticas, influenciam muito o desenvolvimento então desses vetores, né? E a gente estima, estudos estimam que 2,5 bilhões de pessoas em 129 países que vivem em países subtropicais ou tropicais desenvolvem a dengue no decorrer do ano. No Brasil, a gente teve até a semana 18ª 757.068 casos prováveis de dengue, uma taxa de incidência de 354,9% casos a cada 100 mil habitantes. Em comparação ao ano anterior analisado, a gente teve um aumento de 151,4% dos casos. Outro dado que a gente traz bastante pertinente é a sintomatologia comum dos casos de dengue no Brasil, na qual demonstrou que a febre é um dos sintomas mais demonstrados entre os pacientes. Com 100% das pessoas que contraem dengue, elas demonstram febre. Depois a gente tem a cefaleia, que é a dor de cabeça, 78,6% das pessoas. 67,9% dos pacientes desenvolvem mialgia, que é a dor no corpo, e vômito, 46,9% dos casos. A gente tem que lembrar, então, que os exames laboratoriais são muito importantes porque eles são mais precisos e evitam a gente, da saúde, a confundir com outras arboviroses. A gente tem que lembrar que os exames laboratoriais como o PT-PCR ou até mesmo o método imunoenzimático de ELISA, elas fazem com que a gente não confunda com outras arboviroses, que a gente tenha, então, confirmação dos casos de dengue. E outro ponto importante são os sorotipos de dengue, não é somente um sorotipo, a gente tem vários sorotipos de dengue. A gente tem o dengue 1, que é o mais importante do ponto de vista epidemiológico, que é o mais que contamina, a capacidade de contar as pessoas de forma avassaladora, mais rápida, tem maior taxa de contaminação. O dengue 2, que está muito estudado na área molecular. O dengue 3, que está acentuada no setor de maior risco dos pacientes. E o dengue 4, que está associado aos casos clínicos mais graves, mais raros também dos pacientes. A gente tem que lembrar que a dengue tem um amplo tropismo celular, ali nos hepatócitos, no fígado, nos pneumócitos tipo 2 no pulmão e fibras cardíacas do coração. A dengue acomete, então, de forma grave 6 a 6,7% dos pacientes com diagnóstico de dengue, e dentro desses 6 a 6,7% dos pacientes internados de forma grave com a dengue, eles estimulam 3,3 a 4,8%, eles desenvolvem então lesão renal aguda, na qual desses 3,3 a 4,8% dos pacientes, eles precisam, 14,11% desses pacientes precisam então de diálise. A gente conclui então com esse trabalho que a dengue é uma doença endêmica bastante pertinente no território nacional e muito importante para a saúde em todas as suas esferas, porque ela vai ter casos de morbimortalidade bastante acentuados, e a gente está falando de saúde pública. Então a gente precisa ter uma educação em saúde continuada com os profissionais da agente comunitária em saúde, da enfermagem, da medicina, de forma interdisciplinar, para que a gente tenha uma redução desses casos e a redução da morbimortalidade, então, dos casos de dengue no Brasil. Muito obrigada.